Segunda pergunta, limpando esse terreno, né, da questão da fake news, do Nicolas Ferreira, Beth patrocinando notícia falsa e tal, algo que marcou muito a sua gestão com a população foi assim chamada depois com o apelidado de taxa das blusinhas, né, que foi aquela taxação. Obrigado pela força, viu, gente? A gente depende desse financiamento para manter a estrutura do canal. Muito obrigado a todo mundo para trazer o Bruno, trazer tudo que a gente tem feito por aqui, meus queridos. O Bruno Panda, Kung Fu Panda, que esteve com a gente. 175 é o que falta agora. Lembrando, 100 pila. Quem quiser um curso de roteiro com o Vinícius Moraes, do Multishow, a gente tem esse curso digital disponível para vocês nesse valor, para vocês receberem por e-mail. Vamos lá. Daquelas pequenas importações que vinham de fora, dos sites conhecidos aí, Shopee, etc e tal, que vinham para o Brasil e as pessoas, eventualmente, boa parte dessas pessoas tinham ali um pequeno comércio, revendiam aquilo. Eu queria perguntar, avaliando agora, olhando para trás, né, olhando para o passado, você acha que aquela decisão foi acertada, foi um erro, foi acertada fiscalmente, mas você pode avaliar que eventualmente foi até um erro de cálculo político ou teve um problema de comunicação, primeira coisa, e se isso está em estudo para reverter, para acabar com essa taxa das blusinhas? Olha, aí tem um problema grave de desinformação, gravíssimo, porque essa decisão não foi tomada pelo presidente da República, essa decisão foi tomada pelos governadores, todos os governadores passaram a cobrar a taxa das blusinhas, inclusive aqui de São Paulo, o Tarcísio de Freitas cobra a taxa das blusinhas e a direita não reclama dele. Então, não entendo por que... Mas isso ficou marcado no seu nome, né, Fernando? Ficou marcado como você ter tomado essa decisão, né? Então, mas eu estou te esclarecendo que, em primeiro lugar, todos os governadores tomaram essa decisão no âmbito subnacional. Não é uma decisão federal. E a segunda decisão foi de 100% dos partidos do Congresso Nacional, que aprovaram por unanimidade uma cobrança mínima para combater o contrabando. Foi isso que foi decidido. Então foi 100% dos partidos no Congresso Nacional e 100% dos governadores. Isso não passou pela mesa do presidente Lula. Não passou. Então, de novo, aí é engraçado que até o nosso campo desinforma, perguntando se eu estou arrependido de uma decisão que eu não tomei. Importantíssimo esse esclarecimento. E assim, veja só, nenhum jornalista perguntou para um governador de direita, de extrema direita, se ele está arrependido de cobrar o ICMS sobre importação. E por que não perguntam para ele? Porque é interessante que esse assunto fique cravado como uma decisão do Executivo Federal. E não foi do Executivo. Foi do Legislativo Federal e do colegiado de governadores do país. Do país. Porque não precisava nem de lei para colocar um imposto de importação. Nem de lei, era uma portaria. E o presidente Lula não queria. Mas, diante da pressão do varejo brasileiro, o varejo brasileiro foi aos governadores, o velho da Havan, o cara da Riachuelo, todos os bolsonaristas que você conhece, que tem loja de varejo, foram nos governadores pedir a taxa das blusinhas. Os governadores concordaram com isso. O Tarcísio, o Zema, o Eduardo Leite, o Cláudio Castro, todo mundo que a extrema-direita adora, concordou em atender o varejo brasileiro, que é composto majoritariamente de empresários bolsonaristas, né? O velho da Havan teve um lucro extraordinário aí o ano passado, né, por conta dessas coisas. E foram no Congresso Nacional pedir para todos os partidos uma proteção contra o contrabando dessas empresas chinesas. E o Congresso, por unanimidade, a única coisa que foi aprovada por unanimidade no Congresso Nacional foi a isenção do imposto de renda até 5 mil e a tal da taxa das blusinhas. Unanimidade. Agora, para fazer jogo político, querem carimbar em alguém, no Lula, em mim, quem quer que seja. Mas o pai dessa história tem uns 150 pais e umas 150 mães, essa história toda, que foi uma defesa do varejo brasileiro. E você quer saber minha opinião? Estava muito descalibrada a concorrência.
quem paga aluguel, emprega gente, balconistas, tal, caixa, tal, estava sofrendo mesmo uma concorrência desleal. Então nem estou acusando o varejo brasileiro de não ter feito o que lhe cabia, que era defender uma concorrência leal. Então o varejo reagiu porque estava fechando lojas, no Brasil inteiro. As feiras do Nordeste estavam vazias. A feira de Caruaru estava sofrendo. Várias feiras. Eu trabalhei no comércio durante 18 anos da minha vida. Eu trabalhei no comércio da 25 de março. Então eu sei do que eu estou falando. Então o varejo reagiu, a indústria reagiu, porque também a indústria começou a ser afetada. Foram para os governadores queridos aí da extrema-direita, todos concordaram, e os partidos, inclusive do Bolsonaro, o PL, também votou no Congresso Nacional a favor da medida. Então, seu Tarcísio, seu Zema, seu Cláudio Castro, seu PL, seu PR, Partido Republicano, todo mundo votou a favor da medida para proteger o varejo brasileiro. Agora, por que interessa a desinformação? Por razões eleitorais. É normal. É do jogo. Mas é mentira. Não é que é mentira, é meia verdade. Porque a verdade toda eu estou contando aqui. E é a 10ª vez que eu conto isso. A 10ª vez que eu não vou ser contestado, porque eu não estou mentindo. Tudo isso é público, tudo isso foi objeto de matérias de jornal. E ninguém contesta e fica o dito pelo não dito. Essa que é a verdade, Demore. É uma pena que depois de 3 anos, nós estamos ainda discutindo um negócio de 3 anos atrás. E ninguém está informado até hoje sobre o que aconteceu no país. Sim. Haddad, eu quero te fazer uma... Ele criticou aqui a esquerda, tá, gente? A gente, às vezes, propaga essa desinformação, ao invés de defender, muitas vezes, que o Brasil precisa de medidas para proteger o seu mercado. Eu não concordo com tudo que o Haddad fez, tenho críticas ao arcabouço fiscal, mas é isso, são produtos aí que ameaçam os nossos mercados. Gente, 175 ainda faltando, tá muito pouco de contribuição, gente, estamos no começo do mês, vamos fazer uma ajudinha para a gente manter tudo por aqui? Lembrando, gente, somos um canal novo, precisamos do apoio de vocês, vamos lá, turma. Beth, o presidente, ele tá meio... Eu não sei se ele vai tomar alguma decisão, porque também, eu não sei, porque a maioria dos bolsonaristas são a favor das bets. São a favor das bets. E eu não sei se nós temos número para mudar a lei. Porque a lei é deles. E uma lei pior do que a atual, porque a lei deles não se cobrava imposto de bet. Então eu não sei se os bolsonaristas no Congresso hoje seriam a favor de limitar, no mínimo, de limitar a ação das bets. Né? Porque eles são a favor. E eles liberaram bet para criança no tempo deles. Você com o CPF de uma pessoa de 15 anos, você conseguia apostar em bet. E hoje tudo isso está proibido. A aposta de criança está proibida, a aposta de beneficiário de programa social está proibida, a aposta de quem... A pessoa hoje pode se auto-excluir do ecossistema de bets por 1 ano, por 6 meses, tem um botão de auto-exclusão e uma vez acionado, a pessoa não tem como voltar atrás na decisão, aquele CPF fica bloqueado pelo tempo que ela decidiu, e o Ministério da Saúde hoje está atuando, porque a gente sabe quem são os apostadores, quanto cada um perdeu, o Ministério da Saúde está atuando para tirar a pessoa da eventual dependência de jogo. Então mudou muito do Bolsonaro para cá. Mas eles estão reagindo, os bolsonaristas. Obrigado, Célia! Porque eles têm, inclusive, sociedade com bet. São sócios, às vezes, de bet. Você queria acrescentar alguma coisa, Demore, ou posso seguir? Não, era só essa questão das bets e só para deixar claro para mim isso também, que essa questão das blusinhas, veja como ela permeou, né, a taxa tem muita pergunta no chat falando da taxa das blusinhas, então realmente mas o mais permeou a sociedade. O mais maluco é que eu falo isso, que é a 10ª vez que eu falo, 10ª vez. Ninguém contesta e dali a pouco estão perguntando a mesma coisa para mim. Virou uma... Mas enfim, cara. Sabe quanto tempo as pessoas pararam de acreditar no kit gay e na mamadeira de piroca? Foram anos para as pessoas...
limparem a cabeça, a mente, Forte, assim. de que aquilo não existia, de que aquilo era uma plantação. Anos. Você falava, mas e o kit gay? E a mamadeira? Vai distribuir mamadeira? Não vai distribuir mamadeira? Fala, mas do que você está falando, cara? Você está louco? E as pessoas acreditavam que aquilo existia. É um trabalho grande, né? É um de trabalho- desintoxicação que tem que Essa ser tal feito. vai virar a mesma coisa da mamadeira, é uma outra mamadeira. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!